Olá, turma! Mais uma semana de atividades online. Nós já percorremos um caminho tão grande, já estudamos as doenças virais, já estudamos os protistas e suas doenças, já estudamos os fungos e hoje nós vamos começar a estudar o reino das plantas. Esse reino, pessoal, é um reino bastante extenso, mas hoje nós vamos introduzir, ver a introdução desse reino, ou a introdução de uma ciência nova, que é a botânica. Bem, pessoal, como nós vimos no slide anterior, o assunto dessa semana é reino vegetal, que é também chamado de reino plant ou reino metafita. Eu quero iniciar essa aula com o seguinte questionamento. Imaginem vocês se todas as plantas do mundo deixassem de existir. Morreu todas as plantas que existem no planeta Terra. Vocês acham que vocês, como seres humanos, como animais, vocês conseguiriam sobreviver sem essas plantas? Hein? Imagine aí um mundo sem arroz, macarrão, feijão, um mundo sem frutas, sem legumes, um mundo sem chocolate, pessoal. Consigo nem imaginar um mundo sem chocolate. Um mundo sem a madeira que faz os nossos móveis, um mundo sem o algodão que vai fazer nossas roupas, um mundo sem flores. Tudo isso, pessoal, nos leva à seguinte conclusão, que as plantas estão no nosso cotidiano. Nós utilizamos essas plantas não só como fonte de alimento, mas também como matéria-prima para a produção de várias coisas, dentre elas a madeira, o tecido, o papel, até os medicamentos. Além disso, essas plantas elas são produtoras de oxigênio, que nós precisamos para nós sobreviver, para a gente respirar. E também são a base de nossa cadeia alimentar. Por isso, pessoal, é primordial que a gente estude essas plantas e também que a gente preserve essas plantas, esses organismos. E quem são os representantes do reino vegetal? Se vocês olharem o livro de vocês, lá no capítulo 5 e no capítulo 6, vocês vão ver falando sobre quatro tipos de representantes de plantas. As briófitas, que é um grupo, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. São 4 deles. Mas, como vocês sabem que eu sou uma professora muito boa, uma Santa Imaculada Janiele, eu resolvi pegar esses 2 capítulos e resumir as características de cada grupo desse para vocês nesse vídeo. Então, me amem e prestem atenção. Pessoal, como vocês viram no slide anterior, nós temos 4 tipos principais de grupo de plantas: as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todas elas não surgiram no mesmo tempo. Aconteceu, pessoal, uma evolução, né, nesses grupos de vegetais, assim como acontece uma evolução nos grupos de animais, tá bom? Então vamos lá. Essas plantas acreditam-se que todo esse grupo vegetal, todo esse reino planta, esse reino ele surgiu de um ancestral comum. E que ancestral era esse? São as águas verdes. Essas águas, elas não possuíam raiz, caule, nem folhas, assim como nós vimos que as plantas apresentam, né? Como nós sabemos. Mas elas apresentavam em comum com o grupo vegetal a parede celular delas, das células delas, era composta por celulose, assim como nós vimos a parede celular das plantas. Elas apresentavam clorofila A e B. Clorofila A e B, pessoal, é usado para fotossíntese, assim como nas plantas, e a reserva de energia delas era o amido, assim também como acontece nas plantas. Nós já vimos que os vegetais eles evoluíram a partir de um grupo de algas, mas no decorrer da evolução, esses vegetais eles desenvolveram novas estruturas que permitiam a maior disseminação, ou seja, a sua reprodução de suas espécies e que também permitiram a saída desse grupo de vegetais do ambiente aquático e começassem a ocupar um ambiente terrestre. E que estruturas são essas?
Nós podemos citar o desenvolvimento de órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, ou seja, as raízes e os caules. Eles começaram a desenvolver essas raízes e caules para, num ambiente terrestre, eles conseguirem retirar do solo essa água e esses sais minerais. Uma outra estrutura que eles começaram a desenvolver são os vasos condutores de seiva. Seiva bruta, que nós vamos chamar de água, de sais minerais, elas compõem o que nós chamamos de seiva bruta, e seiva elaborada, que é os produtos da fotossíntese, que no caso são os açúcares. Esses vasos condutores, pessoal, eles são o xilema e o floema. Nós vamos estudar mais à frente esses dois vasos condutores especificamente. O que eu quero que vocês aprendam agora? Que esses vasos condutores, imagine que vocês têm na casa de vocês uma caixa d'água. Não tem uns canos que vão levar a água lá para cima, lá para a caixa d'água? Então, imagine que isso acontece. Esses vasos condutores são como se fossem esses canozinhos. Existe um canozinho que vai levar lá das raízes até as flores, as folhas, aliás, que é o xilema. E existe outro, que é o floema, que é outro canozinho, que é outro vasozinho desse, que vem lá de cima, lá das folhas, e vem e leva até o final, até as raízes. Então, é um subindo e outro descendo. Podemos citar também como característica evolutiva as células modificadas chamadas de estômatos. Vocês podem ver nessa imagem aí que essas células elas apresentam uma abertura e essa abertura vai permitir a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera. Ou seja, isso é um processo importante na hora da fotossíntese, né? Na fotossíntese, a absorção desses gases. Então, é um processo, é uma célula primordial para a planta. E, por fim, podemos dizer que, além dessas estruturas, as plantas desenvolveram métodos para evitar a perda dessa água. Nós podemos citar como exemplo a própria cera da carnaúba. Aquela cera que existe na carnaúba é para evitar que essa planta perda água. Então, aí nesse slide, nós estamos vendo vários métodos que as plantas, várias estruturas que as plantas foram adquirindo ao longo do tempo, e essas estruturas permitiram que elas ocupassem todo o ambiente terrestre. E quais são as características gerais das plantas? As características que geralmente todos os grupos de plantas têm. Então vamos lá. As plantas, pessoal, elas são organismos eucariontes, assim como os fungos que a gente estudou nas aulas passadas. Isso quer dizer que o material genético delas está dentro de um núcleo e que também esses organismos apresentam uma membrana nuclear. As plantas, elas são pluricelulares, ou seja, são compostas por mais de uma célula. Essas células, elas formam conjuntos que formam tecidos. Nesse caso, nós chamamos que as plantas elas têm tecidos verdadeiros. As plantas, elas também são autotróficas, como o próprio nome já diz, autossuficientes de alimento, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento a partir do processo de fotossíntese. Elas apresentam seiva bruta, que é a água e sais minerais, e seiva elaborada, que são a glicose, os açúcares produzidos na fotossíntese, isso a gente explicou lá no slide anterior. A sua célula vegetal apresenta uma estrutura denominada de parede celular, que vocês podem observar na imagem. Cada célula apresenta como se fosse uma estruturazinha rodeando essa célula, chamada de parede celular. Essa parede celular ela é composta por um carboidrato chamado celulose. Também elas apresentam órgãos chamados de cloroplastos. Nesses cloroplastos eu tenho um pigmento chamado clorofila, que é importante no processo de fotossíntese. A gente não vai explicar o processo de fotossíntese hoje nas nossas aulas. A sua reserva de energia é o amido, e a maioria dessas plantas elas são terrestres, mas também podemos ter plantas aquáticas. Um exemplo disso é o próprio aguapé, que nós chamamos aqui popularmente de mata-pasto, né? Que você chegando ali no rio, você vai ver que o rio tá tomado dessas plantas, né? Essas plantas são chamadas de
Primeiro grupo que nós vamos estudar, pessoal, é o grupo das briófitas. Esse grupo tem como representante os musgos. Essas plantas que vocês estão vendo na imagem são plantas pequeno porte, que geralmente elas formam um tapete verde sobre regiões úmidas. Aqui eu vou dar como exemplo para vocês o lodo que cresce sobre regiões que passam muita água. São exemplos de briófitas. As briófitas, elas foram o primeiro grupo de plantas a colonizar, ou seja, a ocupar um ambiente terrestre. No entanto, pessoal, esse grupo de plantas ainda há uma certa dependência da água. Por isso, quando a gente quiser encontrar uma briófita, nós vamos encontrá-la em locais úmidos, em locais sombreados, ou perto de rios, de lagos, enfim, em locais onde há uma certa afinidade com a água. São plantas de pequeno porte, geralmente são plantas pequenas, plantas rasteiras, e essas plantas têm pequeno porte por quê, pessoal? Porque elas não apresentam vasos condutores de seiva. Quando eu digo que ela não tem vasos condutores, quem são esses vasos condutores? Xilema e floema. Elas apresentam a seiva, tanto a seiva bruta, a seiva elaborada, mas elas não apresentam esse vaso que leva essa seiva. Por isso, pessoal, elas têm que ter pequeno porte. Não daria para ter uma briófita, uma planta grande. Como é que a água iria para essas folhas, se elas fossem grandes, se não tem esse vaso? É como se nós tivéssemos uma caixa d'água, se eu não tivesse os canozinhos que levam a água lá para a minha caixa d'água, como é que essa água ia chegar lá? Não teria como. Então, é o mesmo caso das briófitas. Então, essas são plantas que nós chamamos de avasculares, ou seja, elas não têm vasos condutores de seiva. E como é que se dá o transporte dessas substâncias, ou seja, de água ou de glicose, entre as suas células? Elas precisam disso, né? Então, o que é que acontece? Pessoal, essas plantas, elas também não apresentam raízes, caules, folhas, flores, frutos. Em vez de apresentar raízes, elas apresentam uma estruturazinha mais primitiva das raízes que nós chamamos de rizóides. Em vez de apresentar caule, essas plantas, como foram os primeiros grupos de plantas, elas vão apresentar uma estrutura chamada de cauloide. E em vez de apresentar folhas, elas apresentam uma estrutura primitiva chamada filóide. Vocês podem observar isso na imagem, na figura 2 que está aí no slide de vocês. Então, o que a planta faz? Ela vai pegar, através desse rizóide, que é uma raiz primitiva, e vai transportar essa água célula a célula. E esse processo nós chamamos de difusão, ou seja, de célula a célula. Já as outras plantas mais evoluídas transportam diretamente pelos vasos condutores, mas aqui não. Como ela não tem, então ela vai célula a célula transportando. E isso, pessoal, demora um certo tempo. Outra característica dessas plantas é que elas dependem do meio aquático para fazer a sua fecundação, para fazer a sua reprodução. Os gametas delas, elas têm flagelos que vão fazer o quê? Vão fazer com que esse gameta ele ade dentro do ambiente aquático até chegar e acontecer a fecundação. Então, por isso que eu posso dizer que essa planta, necessariamente, ela tem que evitar a perda de água, porque ela ainda há uma dependência. Aqui, pessoal, nós temos um resumo sobre as briófitas. Vocês podem dar pausa no vídeo e copiar esse resumo. Lembrando que serão 3 resumos desse ao longo do nosso vídeo, né? O vídeo da parte 1 e da parte 2. E esses 3 resumos eu vou receber como atividade essa semana. Mas, é claro, se vocês não quiserem copiar o resumo e vocês mesmos quiserem criar o resumo de vocês, fiquem à vontade. O próximo grupo que nós vamos estudar são as pteridófitas. Essas plantas elas são representadas pelas samambaias, pelas avencas. São plantas que elas apresentam já um porte um pouquinho maior, se comparado com as briófitas. Nós vamos estudar as particularidades desse grupo agora. As pteridófitas,
elas formam o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. E com isso, elas apresentam algumas características que o grupo anterior não tem. Dentre elas, a principal característica das pteridófitas, é que elas são plantas vasculares. O que quer dizer isso? Pessoal, foi nas pteridófitas que surgiu o que nós chamamos de vasos condutores. Eu já expliquei o que são vasos condutores lá no início da aula, mas eu vou reexplicar para vocês agora. Esses condutores funcionam como canais que vão levar a água, os sais minerais lá das raízes para as partes altas da planta e lá das folhas dela traz a glicose que é produzida através da fotossíntese. Esses vasos condutores são chamados de xilema e floema. Eles surgiram a partir das pteridófitas e isso trouxe vantagens para ela. Como os vasos condutores, essas plantas, elas tiveram maior porte. Claro que não são plantas de porte grande, mas já são plantas de porte médio. Com esses vasos condutores, elas puderam explorar habitats variados, outros habitats, e também, pessoal, elas tiveram maior sobrevivência na terra. Claro, essa característica delas poder tirar a água que vem lá do solo e trazer para suas folhas e fazer o processo inverso, trouxe muita vantagem evolutiva para essas plantas. Outra característica principal e primordial dessas plantas é que elas começam a apresentar o que nós chamamos de órgãos verdadeiros. No caso, elas já apresentam raízes, vocês podem olhar na imagem, já apresentam folhas e já apresentam caules, mas elas ainda não têm sementes, não têm flores e não têm frutos. Então, eu posso resumir e dizer que essa planta é uma planta vascular, com vaso condutor e sem semente, fruto e flor, tá bom? E para terminar, eu quero deixar claro para vocês que essas plantas, apesar de elas estarem ter características diferentes das briófitas, essas plantas elas ainda têm uma certa dependência do ambiente aquático durante a sua reprodução. Por isso que elas gostam mais de viver nesses. Aqui, pessoal, nós temos as diferenças, um quadro resumindo as diferenças entre as briófitas e entre as pteridófitas, entre o primeiro grupo vegetal na escala evolutiva e o segundo grupo vegetal na escala evolutiva. Em vermelho estão as diferenças. Em preto, nós temos as coisas que são semelhantes entre esses dois grupos. Nesse slide, pessoal, está novamente mais um resumo, nesse caso, sobre as pteridófitas, que eu quero que vocês copiem. Lembrando sempre que tiver a palavra copiar, vocês vão copiar e vão me entregar como atividade.